Você sabia que o melhor momento para o produtor identificar suínos doentes é durante a alimentação? Principalmente no caso de uma granja que adota a ração controlada. Nos galpões em que a alimentação para os suínos é à vontade, a melhor forma de identificar é movimentando o animal. Caso o suíno esteja mesmo doente, o problema não pode ser resolvido na baia. Ele precisa ser direcionado, então, a uma baia-enfermaria para poder ser tratado. Para entender mais sobre como identificar um animal doente, eu convido aqui o Baltazar Vieira, técnico em agronegócio e especialista na gestão da produção de suínos. Bom dia, Baltazar, seja bem-vindo ao Ligados e Integrados. Bom dia, Juliana. Bom dia, Ligados e Integrados. É um prazer estar aqui falando com vocês e podendo contribuir um pouco com informações para o suinocultor, para o nosso parceiro aí na produção, né? Que é a nossa paixão, é a produção suinícola. O prazer é todo nosso, Baltazar. Vamos às perguntas. No dia a dia, o suinocultor tem diversas tarefas na granja e uma delas é observar para ver se tem algum animal doente. Na prática, como que o produtor pode fazer essa identificação, Baltazar? Então, Juliana, o animal fala por si só, é muito espontâneo essa parte de quando ele precisa de um tratamento adequado, essa identificação, ele se isola, ele se difere dos outros, tanto no comportamento como no score corporal, você não vê alegria no animal. E o produtor tem por obrigação saber e fazer com que seus colaboradores saibam, porque é primordial que o colaborador venha para uma granja para atender o testemunho, que é o suíno. E a tarefa mais importante que qualquer colaborador de granja tem é fazer com que o suíno fique bem. Então, essa identificação é feita através do comportamento, como eu falei, você identifica, esse animal está triste, esse animal não está comendo, esse animal está diferente dos outros, comparando, porque sempre há mais de um na baia. Quando é matriz, por exemplo, que fica individual, tem outras perto que você pode fazer essa comparação. E isso que a gente fala é muito embasado em conceito, vivência do dia a dia, não teoria. Porque na teoria é tudo muito bonitinho e receita de bolo. Na granja não, na granja é mais palpável e visual. Então o animal te fala quando ele está doente e quando ele está bem, através do comportamento, principalmente. Sabe? Ele vai ficar um animal triste, um animal quieto, não vai comer, com isso o score corporal dele vai começar a definhar. Tem N maneiras de identificar, através da respiração, das fezes, até mesmo da urina. Então, isso é primordial, que as pessoas entendam primeiro o processo de produção, sejam bem treinadas, porque não existe tarefa mais importante na granja do que os 4 pilares, que é a boa alimentação, o alojamento adequado e a boa saúde, sabe? E isso embasado no comportamento, é como o pé de uma cadeira. Desequilibrou um desses pilares, vai pender para um lado, e sempre pende para o lado do mal-estar do animal, que é a doença, que resulta em várias coisas, perca de desempenho e até mesmo a morte. Certo, Baltazar. E depois que eu já identifiquei que esse animal está doente no rebanho, como que o produtor determina se esse suíno pode ser tratado ou não? É com a ajuda de um médico veterinário ou é o próprio produtor que toma essa frente? Como eu falei, dentro das granjas tem a hierarquia de tomada de decisões. A gente tem um sanitarista, o consultor, que não está presente todos os dias, depois tem o gerente de produção, o coordenador de produção e o auxiliar. E os colaboradores que realmente fazem acontecer. Essas pessoas precisam ser muito bem treinadas e para isso leva um tempo. Por isso, a rotatividade de granja é tão prejudicial aos resultados. E o que é prejudicial aos resultados é prejudicial ao suíno. Então, precisa ser muito bem treinado para ele mesmo saber quando é a hora de tirar a molécula, a droga que ele vai usar, o patógeno que é. E tem muito mais outras coisas envolvidas. Por exemplo,
a gente precisa estar sempre com os exames isopatológico, o antibiograma da granja em dia, porque a gente pode até saber a droga que vai usar, porém a gente não sabe se aquela droga está sensível, resistente. Isso, ao invés de ajudar o animal, vai atrapalhar, porque você pode fazer de um bacterostático um bactericida. Certo. Mata as bactérias boas e esse animal, ao invés de engordar, de melhorar, vai piorar mais ainda. Então, isso tem que ser tudo medido e essa medida vem com treinamentos e com ferramentas. Essas ferramentas são os exames, o treinamento vem através do médico veterinário, dos profissionais capacitados nessa área patológica, sabe? Através de necrópsia, cursos de necrópsias, essa identificação mesmo visual e palpável. Entendido. E quando, eu acho que você até começou a falar disso, quando o suíno, você identifica que ele está doente, ele precisa ser separado do restante do rebanho? Como que isso funciona? Com certeza, porque só o medicamento não melhora o animal. O animal precisa de uma ração boa e precisa de água à vontade. Quando o animal está doente na baia, os outros animais que estão com vigor em potencial não vão deixar ele comer direito, não vão deixar ele beber água direito. Talvez aquela ração não seja a ração que vai fazer ele melhorar. Eles vão tomar a ração dele, vão tirar ele da água, e o estresse potencializa essa doença. Então, a gente separa o animal da baia, coloca uma ração específica, respeitando, sabe, dando uma condição para ele térmica e de espaço. Entendido. Baltazar, quais as dicas você daria para o suinocultor na hora de estruturar as baias de enfermagem? Então, primeira coisa que você precisa ter é uma baia limpa, uma baia propícia. Por exemplo, o pessoal pensa, eu separei e mediquei, está tudo certo. Não está tudo certo. Você tem que separar, medicar e dar condições. Você precisa fazer um enriquecimento ambiental. Aqui a gente coloca brinquedos, a gente coloca correntes, a gente coloca uma ração diferente. A gente costuma falar aqui um lanchinho, a gente coloca uma ração com níveis mais altos de energia, de proteína e também de medicação, sabe? Um medicamento específico e medicar, como eu falei, com o medicamento certo e ter sempre na mão o mapa patológico da granja, através de antibiogramas, desses exames que vários parceiros que a gente tem aí no mercado que fornecem para a gente vacinas, medicamentos, nos oferecem. Então, Juliana, a gente não precisa nem pagar por isso. Através das parcerias chega até a gente só precisa solicitar. Então, a dica que eu dou é um local arejado, identificado, sabe? Porque não adianta você separar os animais e deixar lá no fundo, esconder. Aqui na granja, a baia enfermaria, ela é do lado do corredor, onde qualquer hora, qualquer pessoa que passar vai ver. A gente não esconde o problema. A gente traz ele à tona porque nós não buscamos culpado, nós buscamos solução. Isso mesmo. E para isso a gente precisa bater de frente com o problema. Então, isso é a dica que eu dou. Ter na mão a droga que vai funcionar, o que você tem no plantel, porque essa coisa de achismo já ficou para trás. Eu sou um médico veterinário e eu estou com esse problema. Sem um antibiograma, sem os exames aí de rotina que a gente realiza nas gramas, esse achismo ficou para trás, por vários motivos. Por resistência e por até mesmo hoje vários patógenos pareciam um com o outro. Certo. E ainda falando dessas baias de enfermaria, né? Visando o bem-estar animal, Baltazar, o suinocultor consegue adotar enriquecimento ambiental nessas baias? Olha, consegue, é muito simples e não só nessas baias. Hoje a gente trabalha, a gente está inserido num propósito de bem-estar animal, de servidão mesmo ao suíno, sabe? Porque aqui a gente entende muito a nobreza do animal. Ele doa a vida para a gente. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é cuidar muito bem. E a gente tira ele do ambiente natural dele, que é no mato, esse tipo de coisa. Mas você pode mudar a genética, você pode mudar o que for. A fisiologia, o instinto do animal não muda. Então, ele vai estar sempre buscando uma maneira de distrair. Isso tira o estresse, sabe? Vou dar um exemplo. A gente trabalha com enriquecimento ambiental
para matriz antes do parto. A gente diminuiu o natimorto de 7,5% para 3%, com um investimento de 1 centavo por leitão nascido, de mais ou menos 10 centavos por matriz. Um investimento que eu tive aí 4% a mais de menos perca em natimorto. Então, o bem-estar animal é primordial com a produção, né, de alto nível, sabe? Então, não só para esses animais, mas para o rebanho todo, o bem-estar animal, eu super indico, e quando a gente implanta, parece uma brincadeira, mas é uma brincadeira que funciona, que, como eu falei, não é de teoria que eu estou falando de conceito, de coisa que eu vivo no dia a dia. Importante esse recado. Obrigada, Baltazar, pela sua participação, pelo seu esclarecimento para o suinocultor. Eu que agradeço pela confiança, e é sempre bom estar contribuindo aí com informações. Um abraço.